amigos. Hoje nós vamos estar passando pela última aula do livro. Vai ter mais uma aula onde vai ser feita uma palestra pelo Salvador, mas essa é a última aula do livro. E eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, agradecer por esse tempo que passamos juntos, juntos e separadas, né? Esse tempo onde trocamos informações, trocamos experiências, trocamos conhecimento e que foi muito prazeroso. Vamos então nos preparando para este último encontro deste ano, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, oportunidade do estudo, da troca, oportunidade de nos repensar, de nos analisar, de nos autoconhecer, oportunidade de fazer amigos e, por que não, oportunidade de aprender a conviver conosco nesse período de isolamento social. Que possamos perseverar nessa vontade que temos de conhecer, de evoluir, de nos aprimorar. E que possamos caminhar em conformidade com a lei de Deus, que assim seja. Então, a última parte do capítulo falando sobre penas e gozos futuros, nós vamos então estar falando sobre a duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. Duração das penas futuras. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, lembrando que Deus é justiça, amor e caridade. Justiça em primeiro lugar, só que a misericórdia acompanha essa justiça, senão não seria Deus. E tudo é perfeito. Então, tudo acontece de forma a seguir essa lei. E Deus não agiria caprichosamente. Deus não faria não teria escolhidos, não teria eleitos, como não tem, e a duração do sofrimento tem uma lógica, e a lógica é: qual é o objetivo da criação, da nossa criação? Não é atingirmos a perfeição? Deus segue a lógica. Na medida em que vamos nos aprimorando, à medida que vamos vencendo as nossas dificuldades, os vícios, os defeitos, não tem por que passarmos por determinadas provas, nem expiações, menos ainda. Então, tudo está de acordo com a nossa evolução. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Quem dá essa resposta é São Luís. Olha que interessante. O tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então,
nós passamos por determinadas expiações, por determinadas provas, que é uma forma que Deus encontrou de chamar a nossa atenção para os defeitos, para os nossos vícios, para as questões que temos que nos melhorar. Então, à medida em que aprendemos, à medida em que nos modificamos, não tem porquê essa expiação ou essa prova continuar. Então, as tribulações, tudo aquilo que envolve o sofrimento, as dores, elas estão ligadas ao aprendizado. Aprendeu? Não precisa mais passar por dor e sofrimento. Está aprendido. E o aprendizado, como nós sempre falamos, o espírito não regride. Então, na medida em que o espírito é, incorporou aquele aprendizado, ele não erra mais, porque já está incorporado. Então, não há mais necessidade de passar por provas e expiações no que diz respeito àquela questão que o espírito aprendeu. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono, só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Quando nós estamos, vamos pensar na vida que a gente leva. Quando nós estamos numa tarefa ou fazendo algo que nós gostamos, não parece que o tempo passa rapidinho? E quando nós temos que fazer algo que para nós é extremamente aborrecido, não parece que o tempo é eterno? Então é mais ou menos isso que acontece com o espírito. Ele tem a sensação de eternidade perante o sofrimento, mas que na verdade não existe o sofrimento eterno. Nós sabemos que Deus é amor, que não cria ninguém para o sofrimento eterno. Isso vai ter uma pergunta que vai ser respondido, vai ser falado isso. Deus não cria ninguém para o sofrimento eterno. Então, os espíritos têm essa sensação de eternidade do sofrimento, mas que na verdade não é real. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? E aí São Luís responde bem pormenorizadamente e é uma resposta bem interessante. Poderiam, os sofrimentos poderiam durar eternamente, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Então, como que Deus, sendo amor e justiça, vai criar um espírito para ser um sofredor para toda a eternidade? Não é possível, né? Senão Deus não seria todo amor, todo justiça, todo bondade. Os espíritos, à medida que evoluem, eles vão se modificando e já não tem necessidade de passar por determinados sofrimentos. Como já foi falado, a tudo aquilo que é aprendido não tem necessidade de ser vivido novamente. Apenas os criou a todos simples e ignorante, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. E a gente já falou isso quando falamos da lei do progresso, que não tem questão alguma, o progresso é uma lei, tem que acontecer sempre. E o espírito vai progredir
queira ele ou não, porque se ele não quer, ele é impulsionado ao progresso através das provas, das expiações. E é algo que acontece naturalmente na nossa vida, o aprendizado, a modificação, o progresso espiritual. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Então, essa irresistível necessidade é a lei do progresso. Ele sente necessidade de progredir, de melhorar, de sair da inferioridade. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Então, o espírito tem o seu livre-arbítrio é respeitado. Nós já vimos que há casos que esse livre-arbítrio é cassado, mas, no geral, esse livre-arbítrio é respeitado. Só que chega um momento que o espírito se cansa de viver na infelicidade, na tristeza, e ele acaba tomando uma decisão diferente, acaba buscando modificar-se, melhorar-se, progredir. Então, a duração do sofrimento está subordinada ao progresso espiritual. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. São Luís. A lei do progresso é inevitável. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Como que podemos determinar um tempo de um sofrimento se o espírito é passível de mudança? Então, na medida em que o espírito aprende, como eu já disse, não tem mais sentido ele continuar passando pelo mesmo sofrimento. Então, pode-se até determinar um tempo, mas se aquele espírito tem a vontade e se empenha em sua melhoria e adquire aquele comportamento, já não tem mais sentido a continuidade daquela prova, daquele sofrimento, daquela tribulação. Então, é suspenso. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus? Como que fica isso? A pessoa titubeou, cometeu um deslize, aí ele é condenado por toda a eternidade, vai viver lá no inferno por toda a eternidade. Isso é lógico? No nosso pensamento tem lógica esse raciocínio? Não, né, meus amigos? Não tem lógica.
as pessoas se modificam, as pessoas melhoram, as pessoas têm. Deus coloca essa possibilidade de mudança, de melhora, de uma vida diferente na medida em que progridamos espiritualmente. Seria ilógico seres fadados ao sofrimento eterno. E quem responde isso é Agostinho, Santo Agostinho, e ele continua. O Deus dos cristãos classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. A justiça não inclui a bondade, e ele não seria bom, desculpa, a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria de suas criaturas. Sua bondade está no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado. Então, a pena está ligada ao esforço pela mudança, pela modificação, pelo aprimoramento. Na medida em que eu aprendi a lição, acabou o sofrimento. Não tem mais lógica continuar. E nessa resposta, existe o comentário de vários espíritos. Então, nós vimos primeiro a resposta de Santo Agostinho, agora quem fala é Lamennais, ou Lamennais, Lamennais. A eternidade das penas é a ideia blasfematória da justiça e bondade de Deus. O Pai estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. E ele faz até um paralelo com a parábola do filho pródigo, né? Quando o pai está de braços abertos esperando o filho que retorna. Deus nos criou simples e ignorantes, passíveis de erros, de más opções infelizes. E Deus vê o nosso potencial, o que é o potencial para a perfeição. Então, Deus compreende os nossos deslizes e não existe pena eterna, não tem como um espírito sofrer, não tem lógica esse raciocínio. E Platão fala: guerra de palavras. O texto hebreu não atribuía essa significação ao que traduzimos por penas sem fim. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Eu fiz um resumo das respostas, porque os textos eram bem longos, senão essa aula duraria uma eternidade. Se não é a eternidade das penas, é a eternidade da aula. E Paulo nos fala: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Olha que frase maravilhosa, né? A nossa união com o Pai. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. 3 coisas são opostas: ignorância, ódio e injustiça. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação,
que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. O castigo é uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então, o sofrimento seria uma forma de fazer o ser desgostar daquilo que ele está vivendo, ou às vezes desgostar de si mesmo, das opções que fez. O castigo só tem o castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Então, olha só, ele está falando que o sofrimento, ele só tem lógica se levar à reabilitação, à redenção do ser. Sofrer por sofrer é ilógico. Cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Então, nós não podemos comparar o bem e o mal, pôr em paralelo. O bem é a essência do Criador, é a essência de Deus. E o mal está ligado a nós, criaturas. E aí tem o comentário de Kardec a essa questão. Com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Então, isso é uma lógica que a igreja adota das penas e das recompensas. Então, aquele que for bom terá direito a um lugar no céu, e aquele que for ruim terá que sofrer a pena do inferno, queimará no fogo eterno, e aí por diante. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Então, o que Kardec está falando aqui? Tudo bem, a igreja bolou essa forma de dominação até dos seus fiéis. Só que se isso for em desacordo com a lógica, que papel que vai exercer na vida da pessoa? Deus sabia, sem dúvida, que a criatura faliria. Se não fosse assim, ele não nos criaria simples ignorantes, ele já nos criaria perfeitos. Mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. Então, os erros, as más opções, são instrutivos, é uma escola. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem. Deus faz que dos esforços que ela empregue para o conseguir dependa a sua redenção. Então, nosso aprimoramento, a nossa melhoria depende dos esforços que fizermos para conquistar o nosso aprimoramento. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Que esse termo é o fim, né? Esse término. Seria a mesma coisa que esse término, o acabar existe. Não esqueçamos, principalmente, que, não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Então, o espírito, por sua inferioridade, não consegue compreender que
aquele caminho tem um fim, que aquilo tudo é alguma coisa a ser vivida para que possamos conquistar virtudes, conquistar o nosso aprimoramento. Então, se o espírito ele sofre e ele entende que aquilo vai ser para todo sempre. Por quê? Porque a sua inferioridade não permite que ele veja. Mas na medida em que ele vai progredindo, que ele vai compreendendo que tudo tem começo, meio e fim, que não existe sofrimento eterno. Aí ele já vai enxergando as coisas de uma outra forma. E ele sabe que o fim do sofrimento está ligado ao seu esforço pela mudança, pela modificação, pela melhoria. Com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmo como consequência de uma lei imutável e não a sua aplicação a cada indivíduo. Então, Kardec está falando aqui que essa palavra eterno é uma linguagem figurada. Ela é eterno porque é de longa duração e porque não se vê o fim desse sofrimento, dessa dor. Vamos então agora falar sobre ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Então, eles querem saber se ressurreição e reencarnação têm o mesmo significado. Como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. A doutrina da pluralidade das existências é concetânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, o que eles falam aqui? Que existe uma discordância porque as pessoas pegam as palavras e interpretam ao pé da letra. E por que eles falam isso? Então, vamos pensar um pouco nessa palavra ressurreição no tempo de Jesus. Vamos lembrar que no tempo de Jesus muitas questões não estavam claras, a ciência não era nada desenvolvida, né? Hoje nós temos várias explicações científicas que nos auxiliam na compreensão desses termos. As pessoas que viviam naquela época sabiam que existiam, eles acreditavam que existia alguma coisa além da vida corporal. Por quê? Tanto que em passagens do Velho Testamento aparece Moisés proibindo a comunicação, na verdade não é comunicação, ele proibia alguns tipos de comunicação com os espíritos. Então eles tinham essa crença de que existia alguma coisa além da vida material. Tanto que em algumas religiões eles mumificavam o corpo porque achavam que tinham que manter o corpo para que o espírito pudesse voltar. Então eles acreditavam, mas eles não entendiam muito bem como que isso se processaria, porque a ciência não era desenvolvida, não se tinha conhecimento algum. Então algumas pessoas acreditavam na possibilidade da volta do espírito no mesmo corpo, mas eles não sabiam explicar como que se daria isso. E aí o que acontece? Chega a doutrina espírita e clareia essa explicação
e pega um outro termo, que é a reencarnação, para que essa ideia fosse melhor compreendida. Então, vamos recordar as definições, né, da ressurreição. Ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver. Então, seria o retorno do espírito utilizando o mesmo corpo. E aí, aqueles corpos que já foram consumidos, né? Que tá só os ossinhos, como que ficaria? Um monte de ossinho andando por aí? É, que cientificamente eles não tinham essa explicação, então eles não chegavam até aí nas reflexões. Porque a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. Então, quando o corpo, ou a parte da carne, né, já foi consumida, que a gente sabe que hoje sabemos que existem micro-organismos responsáveis por por consumir a carne, então ficaria só os ossos. E a reencarnação? A reencarnação, então, é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. Esses conceitos eu trouxe mais como recordação, eu acredito que eles já estão bem fixados na turma depois desse percurso todo, né, de estudo, mas sempre é bom dar uma recordadinha, se não ficou claro ainda. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? Quem responde é São Luís. É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Religiosas e crentes, eles não estão defendendo aqui nenhuma religião. Ela pode ser religiosa em qualquer religião. O importante é seguir uma religião, o importante é estabelecer essa comunicação com a espiritualidade, ter claro que caminhamos para Deus. E o que é colocado aqui, que tudo é uma questão de nomenclatura, que na verdade as próprias escrituras colocam a questão da reencarnação com outros termos, de uma forma muitas vezes velada, mas como diz São Luís, são chegados os tempos de clarear. E é o que o Espiritismo vem fazendo, vem colocando conhecimento às claras, porque conhecimento é aquele responsável por nos libertar. E aí vem o comentário muitíssimo interessante de Kardec. Achei fantástico esse comentário. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Então, a ciência está mostrando que a ressurreição não tem como acontecer. E aí ele explica. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, entre outros. Pela decomposição, esses elementos se dispersam,
mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais, que um indivíduo tem, talvez em seu corpo, moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorvei nos alimentos provém possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conheceste e assim por diante. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos refletir. Na física, existe um conceito que fala: no universo, tudo se transforma, nada se cria. Então, na verdade, os elementos dos corpos não são criados a cada nascimento físico. São elementos já existentes no universo que são juntados, agregados. Então, quando um corpo perece, quando o espírito desencarna e é enterrado, existe toda aquela transformação do animal que come a carne daquele corpo, e daí esses elementos que constituíam esse corpo voltam para o universo e vão constituir novos corpos. Então, a hora da formação de um novo corpo, é captado esses elementos que estão, como ele diz, dispersos aí no universo. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante. O nosso corpo ele é composto de elementos que já pertenceram a outros corpos, talvez a corpos milenares. Talvez eu tenha uma célula no meu organismo que pertenceu a um homem da caverna há tantos milhões de anos. Olha que interessante. Eu nunca tinha parado para pensar isso e realmente, né, é o que ocorre, porque a matéria ela é reaproveitada em novas criações. Então, tudo aquilo que acaba, ele se desintegra e esses elementos servem para integrar ou novos corpos, ou novos animais, ou novas árvores. Porque nós vimos isso lá no primeiro livro, que até foi uma aula que eu dei, que eu me lembro bem, que os corpos, tanto dos animais, como as árvores, como o corpo humano, ele é constituído pelos mesmos elementos químicos. Então, e pode existir em mim uma célula que pertenceu à forma física de uma árvore. Então, é bem interessante isso e é bem esclarecedora essa explicação, esse comentário que Kardec faz. Vamos continuar. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Então, vamos supor, eu desencarno, meu corpo se desintegra, os elementos do meu corpo se dispersam no universo. A hora que eu reencarno, como que poderia esse novo corpo ser composto pelos mesmos elementos que são trilhões de células? Não tem como o universo buscar todos os elementos que pertenceram à minha forma física e refazer. Então, eles são reutilizados de forma aleatória. Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que aberre a razão que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias.
Então, segundo as crenças religiosas, haveria um momento onde os espíritos retomariam os seus corpos antigos e retornariam, que é o chamado juízo final. Mas o Espiritismo nos explica direitinho que esse juízo final é o início de um novo juízo e assim sucessivamente. Que as reencarnações são diversas, muitas, muita quantidade, que tem o objetivo do nosso aprimoramento, que nós conheçamos cada vez mais, nos melhoremos moralmente e assim por diante. Então, na verdade, existe apenas um equívoco de conceitos, que a ideia é mais ou menos a mesma. É o retorno dos espíritos em uma nova oportunidade, em um novo corpo formado de elementos que estavam dispersos no universo e que foram agrupados para servirem de corpo físico. Vamos entrar então no último subitem do estudo do livro dos Espíritos. E aqui Kardec vai deixar claro, vai analisar os termos paraíso, inferno e purgatório. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Então, existe algum lugar no universo fechado, algum lugar com paredes, com portas, onde ficam determinados espíritos pelos graus evolutivos? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, os Espíritos estão falando que não existe um lugar circunscrito a determinados espíritos, a determinados graus evolutivos. Que o fato do espírito se sentir feliz ou infeliz é um estado íntimo, um estado interior. E que o espírito se sentir feliz ou em sofrimento também está ligado ao grau de perfeição. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos ele sofre os efeitos da matéria, mais feliz ele é, menos sofrimento, menos dores. E aí ele fala que os encarnados, eles vão ser mais ou menos felizes de acordo com o mundo em que habitam. Então, se nós habitamos em um mundo de provas e expiações, nós já sabemos que vamos ter muitos períodos de sofrimento, de tribulações, porque é o mundo que nós vivemos. Aqueles espíritos que habitam os mundos felizes, nós já sabemos, pela informação dos espíritos, que são mundos sem sofrimento. Comentário. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, nós temos muita dificuldade de compreender determinados conceitos. Então, nós que colocamos na nossa cabeça essa necessidade de circunscrever, porque nós temos muita dificuldade de entender o infinito. Tanto que quando falamos, existem muitas, diversas, milhares de galáxias no multiverso, nossa cabeça não consegue
compreender essa ideia, porque nós temos essa dificuldade da compreensão do conceito infinito. O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, o purgatório é um lugar onde os espíritos ainda sofrem, ainda têm que resgatar, refazer, se reestruturar, se repensar. Comentário. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Bem-aventurados são espíritos felizes. Então, não é um lugar, e sim um estado de espírito. Então, o espírito, ainda por ter imperfeição, ele se sente infeliz e ele tem que estar resgatando aquilo que fez em função das suas opções infelizes. E isso faz com que o espírito sofra. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, purgatório, por quê? Porque tem momentos de dor e sofrimento, momentos onde a vida é mais estável, é menos complicada. Então, o purgatório, porque existe essa dualidade aí entre dor e períodos de calmaria, digamos assim. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias concorrentes? Então, como que espíritos que já são superiores, já sabem que inferno e purgatório como um lugar físico não existe, por que que eles falam nesses termos com determinadas pessoas? É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Então, nós sabemos que a compreensão se dá também em relação ao nosso grau evolutivo. Conforme vamos evoluindo, vamos compreendendo melhor os conceitos, vamos ampliando a nossa forma de ver o mundo, ampliando os nossos conhecimentos. Então, se uma pessoa ainda não tem esse conhecimento ampliado, o espírito vai falar de acordo com o conhecimento que ela tem. Então, ele vai adaptar a sua linguagem em função da compreensão daquele indivíduo. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Então, é melhor que a pessoa não compreenda e continue convicta de determinadas coisas que vão levá-la a ser melhor do que colocar um monte de ideia na cabeça e ela acabar se tornando uma pessoa descrente. Então, o espírito superior, ele vai adaptar aquilo que ele vai falar para o indivíduo ao grau de conhecimento, ao grau de percepção que esse indivíduo tenha, para não chocá-lo, para não levá-lo a se tornar uma pessoa descrente. Então, primeiro, os espíritos falam e respondem
falando de um espírito que já tem um grau evolutivo superior. Aí eles falam, dão a resposta para aqueles espíritos que têm um grau evolutivo inferior. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permitem sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Então, o que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora. Vamos lembrar o que é errante? É o espírito desencarnado, que ainda não é perfeito. Incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio, que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Então, aqui os espíritos falam uma coisa bem importante, que nós podemos aliviar o sofrimento daqueles espíritos errantes. De que forma? Através da prece. Então, vamos nos lembrar em nossas orações, quando formos fazer o nosso evangelho no lar, ter um momento de prece mais global, onde nos lembremos desses espíritos que sofrem na espiritualidade e que necessitam de prece para um alívio. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Então, os espíritos já deixaram claro o que vem a ser o inferno, já deixaram claro o que vem a ser o purgatório. E o céu? É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, nós que ainda somos muito ligados à vida material, nós não conseguimos compreender essa ideia de céu. Mas nós temos na nossa vida alguns momentos de felicidade onde nós podemos ter uma vaga ideia do que vem a ser o céu. Na verdade, o céu, ele é composto por espíritos que já passaram por diversas encarnações, que já conseguiram se desvencilhar de seus defeitos, de seus vícios, e que hoje agem em conformidade com a lei de Deus. Então, eles já estão em um estágio onde não existe mais tribulações, nem provas, nem expiações. Então, eles gozam a felicidade plena. Por isso, é dito que eles estão no céu. Lembrando que céu também não é circunscrito, não é um lugar físico, é um estado de consciência, um estado íntimo. Em que sentido se devem entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, lembrando que Jesus falou muitíssimas vezes no Novo Testamento em sentido figurado. E por que Jesus usa desse artifício? Porque Jesus fala para o Espírito Eterno. Então, conforme nós vamos melhorando em nosso grau evolutivo, nós vamos conseguindo captar com mais clareza as mensagens de Jesus. Vamos vendo mais amplamente. Então, Jesus ele quis atingir várias faixas evolutivas, para não dizer todas as faixas evolutivas.
Então, conforme o homem vai evoluindo, ele vai compreendendo melhor os ensinamentos de Jesus, ele vai vendo com mais amplitude, ele vai conseguindo também colocar em prática com maior facilidade esses ensinamentos. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Então, o reino de Deus, ele é exercido apenas com pessoas boas, pessoas de coração puro, pessoas que já adquiriram um grau evolutivo onde o interesse pessoal não está tão em prática. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, nós que ainda somos apegados à matéria, que temos dificuldade de fazer o bem, que ainda colocamos o interesse pessoal acima de tudo, nós não pertencemos ao reino de Deus, ao reino que Jesus veio instaurar aqui na Terra. Então, deixando claro que Jesus tinha como objetivo a instalação do reino de Deus aqui na Terra, e para que o reino de Deus realmente esteja instalado, é necessário que todos os homens sejam homens de bem, que nós já tenhamos vencido os nossos defeitos, os nossos vícios e que pratiquemos a lei de Deus acima de todas as coisas. Lembrando que, enquanto houver um só indivíduo sofrendo, o reino de Deus não foi instalado aqui na Terra. Enquanto houver um só indivíduo vivendo na miséria e passando necessidade, o reino de Deus não foi instalado aqui na Terra. Enquanto houver apenas uma criança sendo abandonada, o reino de Deus não foi instalado aqui na Terra. Enquanto houver apenas um idoso sofrendo maus tratos, o reino de Deus não foi instalado aqui na Terra. Enquanto houver apenas uma pessoa desesperada, desesperançada, deprimida, em sofrimento, o reino de Deus não foi instalado aqui na Terra. E a última questão, nos despedindo então desse estudo maravilhoso: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E eu tenho certeza que essa questão vocês já estão capacitados a responder. Mas vamos ver o que os espíritos nos falam. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos falam que as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, enquanto eles existirem aqui na Terra, o reino de Deus não vai ser implantado. E a partir do momento que as pessoas comecem a se preocuparem com a sua transformação, com a sua mudança íntima, se preocuparem em praticar o bem, paulatinamente nós vamos trabalhando junto com Jesus para a implantação desse reino, reino de felicidade, reino onde não mais haverá sofrimento, não mais haverá tribulações, e que nós sabemos que um dia chegará, porque o progresso é inevitável.
Então, enquanto nós vamos trabalhando pelo nosso progresso pessoal, nós vamos também colaborando com o progresso do nosso planeta. E quando todos os homens, todos os seres humanos que habitarem este planeta forem homens de bem, aí então terá sido implantado o reino de Deus aqui na Terra. E fechando então nosso estudo, tem uma mensagem de São Luís, que eu dei uma enxugada, que é maravilhosa, onde São Luís fala claramente sobre esse período que estamos passando atualmente. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, São Luís está dizendo aqui que nós podemos colaborar para que a transformação do nosso planeta ocorra mais rápido, através do nosso trabalho no bem. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Então, olha, São Luís deixa claro aqui que os espíritos que são inferiores, se eles conviverem com espíritos de bem, eles mesmos vão se sentir deslocados. Então, nós sabemos que a união é feita pelo estado vibracional dos espíritos, e esses espíritos inferiores, eles vibram diferente dos espíritos superiores. Então, já não cabe mais a encarnação deles no planeta onde espíritos bons vivem. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Se nós lembrarmos da Terra em épocas passadas, quando da encarnação dos espíritos vindos da região de Capela, nós vamos ver que eles tiveram a sua missão e a sua contribuição preciosa para que a Terra deslanchasse mais rápido do que ela deslancharia se eles não tivessem vindo. Eles trouxeram uma tecnologia mais avançada, eles trouxeram uma nova ideia, inclusive a ideia do Deus único. Eles trouxeram um avanço nas ciências, uma nova compreensão do mundo. E isso fez com que os espíritos que eram originários aqui da Terra também aprendessem e se melhorassem bastante num tempo bem curto. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e da vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Então, a ideia do paraíso perdido, esses seres que estavam na região de Capela, eles viviam uma vida com um avanço tecnológico bem grande, eles tinham várias conquistas e, de repente, eles vêm para um mundo que estava passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações,
um mundo ainda muito materializado, que não tinha evolução nenhuma, que não tinha ganho tecnológico nem científico nenhum. E eles que vieram trazer essa ciência e essa tecnologia. Então, para quem vivia numa vida bem melhor, de repente ir para um mundo primitivo, é o paraíso perdido. Daí essa ideia, né? Daí na Bíblia ter colocado, as pessoas que escreveram a Bíblia terem colocado essa ideia, porque era exatamente a ideia que os capelinos traziam, essa ideia do paraíso perdido. Considerando desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Então, pecado original, nós sabemos que nós não somos responsáveis pelas más escolhas de nenhum outro indivíduo, a não ser as nossas escolhas. Então, essa ideia de termos que resgatar aquilo que nossos pais, nossos avós fizeram, é uma ideia errônea, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e vamos ter que, se fizermos mal feito, refazer no futuro. Então, meus amigos, ficamos por aqui, terminando os estudos do Livro dos Espíritos. Espero que tenha sido de grande utilidade e vou falar o que eu já falei por várias vezes. Tornem o Livro dos Espíritos o seu livro de cabeceira. Releia, porque como nós vamos evoluindo espiritualmente, a nossa compreensão vai se ampliando. Então, a cada releitura, nós vamos compreendendo cada vez melhor esses conceitos. O Livro dos Espíritos abrange, é um resumo de todos os outros livros da codificação. Então, vamos aproveitar, estudar, rever. As aulas agora vão ficar na internet, vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem. E eu hoje me despeço, agradecendo essa oportunidade desse estudo magnífico. Esse livro é muito importante e foi muito bom, mesmo que virtualmente, ter estado com vocês. E não desistam, persistam, continuem, porque os ensinamentos são uma gama muito grande. Mesmo que a gente consiga ler muito, nós não vamos conseguir ler todos os livros espíritas. Que Jesus possa estar ao lado de cada um de vocês, auxiliando nas escolhas, nas opções, e que nós possamos juntos colaborar para que o reino de Deus possa sim ser instalado aqui na Terra. Muita paz.